E aí, galerinha, muito boa noite a todos. 19/16, 29/4 de 2024. Vamos aí para mais uma live de mercado direto. Aconteceu muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, sugestão, crítica, elogios, vocês podem deixar no comentário abaixo, beleza? Vamos lá, galera. Vamos falar rapidamente aqui do Bitcoin. Vamos falar aqui da expectativa do SDT, tá? E vamos aqui falar um pouco no finalzinho aqui do BLX, um padrãozinho aqui, que me preocupa um pouco aí em relação ao contexto geral do mercado, beleza? Então vamos lá. Bom, galera, o mercado ele chegou ali a cair, né, esses últimos dias aí, né? Então desde sexta, aí o mercado vindo aqui de queda, né? E veio buscar aqui região aqui hoje, né, de praticamente, vamos ver ali, 61.772.15 mais ou menos, né? Região aqui que se tu for botar no QE, medir só os 50% desse canal, é praticamente no 50. Não preciso disso, porque se eu for reparar aqui, no dia 28 de fevereiro de 2024, a gente está aqui praticamente nos 50% dessa barra aqui, e aqui também nos 50% dessa barra, certo? Aqui que é do dia 5 de março. Só que de 5 de março aqui, se for pegar no que é, a gente não rompeu em 63.904.70. A gente está abaixo dessa região, e o que é importante a gente entender agora é justamente esse teste de oferta que o mercado veio fazer, né? O mercado falta ainda 1 hora e 42 minutos, tudo pode acontecer, mas o que é interessante é que o mercado ele saiu desse ponto aqui e veio testar a VW, né? E a gente não perdeu ela para baixo, ela está apontando para cima. Só que isso aqui é dinâmico e ainda não fechou, então pode ser que o mercado aqui ele venha aqui novamente para baixo e aí sim, depois tem o fechamento, a gente vai entender mais ou menos onde que fechou, se for acima ou abaixo da VW. Essa VW aqui é muito importante porque a gente mede. Desculpa, galera. É porque a gente mede aqui a força aqui do mercado, né? E como eu falei para vocês ontem, na última análise que a gente fez aqui do mercado, foi que justamente estava passando na minha cabeça, a gente está passando por um momento ainda de acumulação, por mais que tenha toda essa queda aqui. O mercado foi justamente ali bater, se tu for colocar em risca, colocar aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, pegar lá no topinho ali mesmo, que fez aquele movimento, ele foi bater ali região de 59.717.92, que é uma região importante, né? Ou seja, a gente tem uma onda Czinha aqui para baixo, onda A, B, C, né? Então, nessa região aqui. E ela coincide muito com 50%, olha lá, galera, da barra de atividade profissional. Ou seja, se tu for pegar aqui no que é, tu vai ver que praticamente esse 50%, eu vou pegar ela toda, tá? Ele 50%, ele está passando mais ou menos aqui na região dos 59, então casa demais aqui a leitura, então ele foi justamente buscar essa região. Então é um ponto interessante, né? O mercado aqui apresentando nesse exato momento aqui com vocês força, e a gente viu o STT ali ainda querendo romper naquela região ali, cara, não dá para entender ainda, né, o que os caras querem, por que a galera aqui está aumentando a dominância aqui do teto, né? Sendo que esse teto aqui realmente ele tem que perder essas regiões aqui e vir para baixo, né? Galera, às vezes dá sono aqui que eu fico abrindo a boca, desculpa. Então, a gente tem que fazer com que esse OBV ele comece a ficar abaixo da VW para acontecer todo esse desencarteiramento aqui, ó. O mercado aqui ele andou muito lateral esse tempo todo aqui, depois ele perdeu e desencarteirou tudo. Então, a gente espera que aconteça a mesma coisa, mas aqui está mostrando força, está tentando romper aquele último topo ali que a gente fez aqui na última análise. Então, isso ainda me preocupa com o Bitcoin. É isso, galera, que me preocupa ainda. Porque eu tenho um STT aqui totalmente saudável, por mais que a gente esteja nessa região aqui. Outra coisa importante, no dia 13 e no dia 14 de abril, 13 e 14, então 13 e 14 de abril aqui, a gente teve atividades profissionais nessas regiões e a gente está acima dos 50, então a gente não está abaixo de 50, nem dessa região aqui e nem dessa aqui, é uma região importante também, ó, essa e essa aqui. Então a gente está acima dos 50, então mais um ponto positivo para o SDT. E a gente está tendo um OBV também positivo, mais um ponto para o SDT. Ainda não tem fraqueza no SDT. E o Bitcoin, ele realmente vai para cima se a gente tiver uma fraqueza no SDT. Se a gente não tiver fraqueza aqui no SDT, o Bitcoin, a tendência maior é ficar caindo, galera. Essa é a realidade, tá? Então aqui ainda me preocupa, apesar de ainda não ter fechado, faltando aqui 1 hora e 38 minutos, né? Eu até falei para vocês na última análise que a gente poderia buscar ali 4,97, fazendo com que o Bitcoin ele pudesse vir aqui buscar a região aqui de 50 dos 50, né? Então, assim, vamos esperar aqui o fechamento, falta 1 hora e 38,
para ver se realmente a gente fecha acima dessa região aqui. Fechando acima aqui é mais um ponto positivo para o SDT, para que ele consiga, de fato, ali romper a região dos 4,97, fazendo assim com que o Bitcoin ele possa vir agora buscar regiões um pouquinho mais para baixo, certo? Então, quando a gente vai vir aqui no Bitcoin, aqui naquela caixinha que eu estava marcando para vocês aqui, né? Só colocar ela para cá. A gente está vindo aqui praticamente na parte inferior dela. Toda a concentração de volume ali está na casa dos 66.774,13 e o preço abaixo dessa região. Ou seja, é o que eu falei para vocês. Tudo indica, se eu for olhar apenas o Market Profile, que a gente está em um período de distribuição. Mas o contexto geral me faz acreditar que eu estou em uma acumulação e não uma distribuição. Posso estar errado? Posso, mas é o que eu acredito, né? Pelo que eu entendo um pouquinho sobre isso, né? E pela configuração que o mercado está fazendo. Para mim, a gente está em período de acumulação, por mais que a gente tenha essas quedinhas aí de leve, certo? E agora, o que é interessante é a gente romper essa região de 66, né? Ou seja, o mercado ele tem que trabalhar acima dessa concentração, ou então que ela vinha para baixo. Ela está aqui nessa região aqui, vamos dizer aqui que com um tempinho ela passe para cá, né? E aí o Bitcoin já está acima dessa linha. Aí sim, isso aqui é interessante, né? E possivelmente aqui a gente poderia ver aqui um OBV positivo aqui no Bitcoin. Ah, mas o SDT que manda lá, o SDT está tendo encarteiramento, a galera não está desencarteirando. Então isso é ruim para o Bitcoin? Sim, teoricamente é ruim para o Bitcoin, só que o Bitcoin, por mais que esteja nessa configuração, olha só, eu estou com ele positivo também. Então ele está positivo, ou seja, o que ia me preocupar aqui no Bitcoin é a gente perder essa região de VW. Como a gente não perder essa região de VW aqui, isso é muito importante para a gente, pelo menos para mim importante. Então, a gente não perdendo VW, eu tenho aqui um OBV positivo, na minha opinião, por mais que a gente esteja fazendo aqui topos ascendentes, né? Aqui nessa região aqui é uma região interessante ficar acumulando nessa região para poder fazer esse movimento de alta, tá? Mas para isso acontecer, não tem jeito, eu tenho que ver esse USDT aqui perdendo a VW. Enquanto isso não acontecer, nada positivo para o Bitcoin, tá? Então essa é a minha dica para vocês. Então a gente não sabe para onde vai fechar ainda. O fechamento ali ainda está faltando 1h35. A gente está abaixo de 63. Pela lógica, né? Pela lógica. Se a gente fecha abaixo de 63.904, teoricamente a frequência continua aquela mesma que eu falei para vocês. Entre 63.904 a 57.726,12, que é justamente essa linha lilás aqui, roxa, na verdade, com essa linha vermelha, ou seja, então a frequência do Bitcoin é trabalhar justamente entre essas duas linhas. E eu sei que isso pode preocupar muita gente, mas ainda assim é uma região normal, tá? Do preço trabalhar, certo? Mas aí qual seria o problema? É o mercado vir trabalhar nessas regiões aqui e esse OBV aqui, ó, ele começar a perder. Cara, aí, meu amigo, aí eu tenho que ver se a gente não vai renovar esses fundos aqui, porque se a gente renova esses fundos, teoricamente, a gente vai fazer pontos aqui mais para baixo aqui, né? Então tem uma onda 1 aqui, né? Onda 2 aqui, possivelmente a gente pode ver uma onda 3 para buscar essa região. Então 3 ondas aqui para baixo. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer aqui com esse OBV aqui, beleza? Certo? Então aqui o SDT mostrando ainda força, né? Tentando romper a região. Então isso é preocupante. Isso faz com que o Bitcoin ele que não desenvolva, tá? Mas o Bitcoin, por outro lado, também mostrando aqui uma dominância aqui, ou seja, o dinheiro está entrando também no Bitcoin e ao mesmo tempo aqui no SDT. Então isso aqui não está muito bem casado ainda, tá? Mas vamos aguardar para saber o que de fato vai acontecer. Então quando a gente vai vir agora aqui no BLX, para vocês rapidamente, cara, falando bem rápido, porque realmente eu ia fazer isso aqui mais tarde, né, no fechamento, mas aí como eu vou ter um negocinho para fazer, não vai dar tempo. Tá, qual é a preocupação aqui, galera? Eu tô aqui num gráfico de semanal. Então, gráfico semanal aqui, vamos pegar os ciclos do Bitcoin, né, de todo esse halving que a gente teve aqui, né? Esse gráfico semanal, não, esse é diário. Vamos pegar semanal, que aí fica mais tranquilo para a gente entender isso aqui, ó. Então, no gráfico semanal, o que a gente tem desse ciclo agora, né? Vamos ver aqui, ó. Do gráfico semanal, a gente tem o quê? Deixa eu só tirar isso. Não vou tirar não, para não confundir. Vamos lá, vamos fazer assim, ó. Isso, porque aí fica mais fácil da gente entender aqui certo. Então, vamos pegar lá do primeiro ciclo? Vamos pegar lá do primeiro ciclo?
para vocês entenderem o que eu estou olhando aqui no Bitcoin, né? Então aqui é o gráfico da BLX, então vocês sabem que a configuração desse gráfico aqui é um pouquinho diferente, porque ele soma todas as corretoras juntas, então o preço aqui é um pouco diferente. E aí vamos pegar aqui e vamos começar do primeiro halving que aconteceu lá no dia ali, no ano de 2012, né? Primeiro halving ali, começou ali. Então o que acontece? Nesse momento aqui, desse primeiro halving que aconteceu aqui no gráfico semanal, o que eu tenho? Opa! O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o mercado chegando aqui, testar essas regiões, né? O OBV aqui negativo, sem ter grandes movimentos, né? A gente não teve grandes movimentos nessa região. E a gente ficou trabalhando aqui, perdeu por um tempo. Aqui, ó, depois do halving, né? Depois do halving aqui da semana do halving, a gente ainda perdeu aqui e depois foi para cima, tá? Depois ele teve toda essa alta aqui no mercado. Interessante, né? Então aqui ele bate até com o que está acontecendo agora. Isso que eu quero mostrar para vocês, porque eu estou falando isso aqui para vocês aqui, mas eu imaginei que não tinha acontecido na verdade. Mas aqui tá vendo aqui no primeiro halving aqui teve esse deslocamento do OBV aqui totalmente negativo, né? E aí depois a gente subiu, certo? Então vamos aqui para o segundo halving, que foi lá em 2016. Em 2016 a gente não teve isso, né? Então o halving aqui aconteceu nessa região, né? O mercado até... Ah, não, teve também, galera. Teve. Exatamente. Não vou mentir, não. Aqui, ó, teve. Então não me preocupa tanto não o que está acontecendo agora. Porque ó, o mercado ele chegou, foi lá no pico, aí ele pegou aqui, ficou um tempo... Isso aqui, galera, é semanal. Se tu for pegar aqui, ó, ficou um tempo negativo aqui, ó. E aí depois ele começou a subir. Esse aqui no halving de 2016, certo? Beleza. Então vamos lá para o próximo. Então tá acontecendo normal. Tá? Eu preciso que cor da minha cabeça. Então aqui no halving de 2020, esse de 2020 não teve. Ó, de 2020, quando aconteceu o halving aqui, a gente fez esse pico aqui top, né? Aqui nesse ponto. Eu poderia até traçar aqui uma AVW, mas não vou traçar. E a gente não teve, ó, depois que aconteceu aqui o halving, a gente não teve esse negativo aqui do ABV em 2020, né? A gente não teve, depois de só alta, até que começou a ficar fraquejando aqui, até que veio a queda toda aqui do Bitcoin, né? E aí depois, a gente está agora justamente aqui no halving de 2024, e a gente está tendo aqui o que? Exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Só que lembra que a gente teve dois agora atrás, que aconteceu isso, né? Então a gente está aqui no halving, e aqui a gente está perdendo a região, né? Ou seja, o ABV aqui num gráfico semanal totalmente aqui para baixo, tá? Para baixo aqui, mas isso aconteceu lá nos outros aqui. Eu estava me preocupando com isso, mas eu acabei de ver que teve dois halvings que aconteceram justamente isso aqui também. Essa volta aqui para baixo da VW para depois ter a retomada aqui do fluxo, tá? Então vamos aqui no mensal rapidamente. Outra coisa interessante também que eu quero falar para vocês aqui no mensal. Geralmente o mensal aqui eu não divulgo muito, fico mais aqui nas minhas. Vamos aqui no mensal, vamos ver aqui o que aconteceu. Acho que no mensal também foi a mesma coisa. Tá cheio de linha aqui, galera, mas eu entendo. Beleza, vamos lá no mensal aqui, ó. Primeiro halving lá em 2000. Vou diminuir mais isso aqui. Beleza. Pronto, primeiro halving que aconteceu aqui já estava totalmente positivo no nosso querido ABV, tá? Depois teve a queda toda, tá? O segundo halving totalmente positivo também, né? Totalmente positivo. Depois a queda toda. Aí a gente teve o halving ali de 2020 totalmente positivo. Ó, a gente veio com toda essa queda aqui, mas a gente ficou positivo. Depois disso não voltou para baixo, né? Depois a gente passou todo o período também de queda aqui e tá apontando novamente para cima aqui também, ó. Tá, já tá chegando aqui, mas também tá para cima, certo? Então, beleza, positivo aqui não tem nada demais. O que eu fiz aqui nessas linhas, galera, foi o seguinte, eu coloquei os 50% de cada canal, tá? Talvez fique confuso para vocês, mas é uma coisa minha, tá? Eu nem divulgo muito esse gráfico aqui, mas é porque no primeiro halving aqui, o que aconteceu? Quando a gente bateu o primeiro halving, a gente ficou 50% do canal, né? Ele começou aqui abaixo dos 50% do canal, ou seja, entre esse canal todo aqui, ó, eu tenho 50% dele. Então o halving começou com ele abaixo dos 50, tá? Abaixo dos 50. Aí a gente teve aqui o próximo halving, o halving lá de 2016. Só que esse 2016, ele não começou abaixo dos 50, né? Ele começou acima dos 50. Eu botei aqui, ó, 50% do canal total começou acima. Então o halving começou acima. Depois a gente teve ali o de 2020, né?
No 2020 a gente já começou o halving acima também dos 50, tá? Acima dos 50. E o halving agora de 2024, a gente começou o quê? Abaixo dos 50, bem abaixo dos 50 na verdade, né? Aí por isso eu fiz aqui uns 50 dos 50, mais ou menos a gente está trabalhando aqui no gráfico mensal que eu olho, tá? Então esse gráfico mensal aqui é bem interessante. A gente, vamos ver ainda, né? Tá para fechar, né, galera? Tá para fechar, hoje é 29. Então aqui, ó, a gente, depois que bateu nessa região aqui, ó, lá dos 62, a gente teve uma queda, depois bateu novamente, uma queda bem grande, né? Depois disso, agora a gente está brigando justamente nesse ponto aqui, fazendo um reteste nesse ponto. Se a gente fechar aqui acima, é um grande indicativo aqui que a gente poderia aqui vir buscar essas regiões de 132.403.76, que é a região que eu falei para vocês lá no Twitter, beleza? Então esse gráfico, galera, é um gráfico que eu não divulgo muito, tá? É um gráfico que eu fico estudando mesmo, eu fico fazendo minhas marcações aqui para ver como é que está a situação de cada ciclo aqui, beleza? Mas nada me chamou a atenção, o que tinha me chamado a atenção mesmo era um gráfico semanal, mas felizmente, na verdade, no semanal teve 2 halves aí que eu não lembro agora, que realmente aconteceu que o OBV estava totalmente negativo e depois ele começou a ficar positivo, beleza? Galera, então é isso que eu quis passar para vocês, né? Olha, o mercado deu uma esticada aqui, viu? Deu uma esticada, galera, não sei não, será que a gente vai fechar acima da região dos 63? Se a gente fechar acima da região de 63, a frequência do mercado ela muda. Ela vai ficar de 63.904 a 70 mil dólares, tá? Então vamos ver. Olha como eu falo para vocês, ó, o mercado veio aqui, bateu na VW, não perdeu. A VW, isso é muito importante, cara. Isso aqui é muito importante. Então significa, ó, nem olhei o gráfico com vocês. Então significa que essa alta que teve agora bem aqui no Bitcoin, a gente teve uma queda lá no SDT. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá no SDT confirmar com vocês aqui ao vivo. Vamos lá, o SDT teve queda. Teve queda aqui. Vamos lá, no diário que a gente está olhando. Então, vamos aqui no SDT aqui, ó lá. Ó, o SDT aqui, ó, que estava positivozinho ali, ó, tá vendo? Então, o SDT aqui dando aquela fraquejada, mas tem que, ó, não tá renovando, tá vendo? Por isso que eu falo para vocês que a gente tem que esperar o fechamento. Então ele já deu uma lapadinha aqui para baixo, né? E tá vendo que antes de a gente tá gravando o vídeo agora no começo, ele já tá querendo romper. Como ele não fechou, ele já veio aqui para baixo. Então, cara, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal, porque eu quero esperar esse fechamento e eu quero que rompa isso aqui para baixo. Rompendo isso aqui para baixo, a gente tem uma grande chance de buscar 70 mil dólares no Bitcoin. Então, por isso que o Bitcoin ele deu essa subidinha agora aqui, né? Porque a gente teve essa instabilidade aqui no SDT, né? Então, ele apontando já para baixo aqui. Vamos esperar, né, galera? Vamos esperar. Então é isso, né? Então, dito isso, galera, um vídeo bem rapidinho, 17 minutos, tá? Vamos ver para onde que a gente vai fechar. Fechamento abaixo de 63.904, a frequência é entre 63.904 a 57.726. Se fechar acima, a frequência que o mercado tem de trabalhar é 63.904 a 70 mil dólares, beleza? 70, 574,65, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo. Tamo junto, até mais. Boa operação a todos.